pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou mostrar as Black Prince para vocês e falar um pouco sobre o cultivo de Black Prince, que não é fácil, pessoal. Eu vou mostrar por que eu tô falando isso para vocês, que não é fácil. Muitos aí eu sei que não dá sorte com Black Prince e outros já dão sorte, que não tem problema nenhum, né? Eu posso dizer que tenho sucesso com as Black Prince, mas independente disso, né, infelizmente, de vez em quando a gente tem surpresas agradáveis. Eu já vou mostrar para vocês. Que coisa que eu vou mostrar para vocês. Mas para iniciar o vídeo, né, pessoal, eu vou mostrar como que elas estão bonitas. Olha que coisa perfeita, pessoal. Ela é muito bonita. Ela tem essa cor escura, né, quase preta mesmo. Tem uma floração maravilhosa. A Black Prince é uma das echevérias que mais me atraiu, mais me chamou a atenção para eu poder começar meu cultivo com suculentas, por eu ver essa roseta escura, né? E eu não tinha experiência nenhuma com suculentas. Então, quando eu comecei nesse mundo das suculentas, conhecendo suculentas e vi essa suculenta preta, me chamou muita atenção e foi uma das principais, né, do começo do meu cultivo. E agora, pessoal, eu tenho cultivado ela há muito tempo que eu tenho cultivado suculenta. E a Black Prince, desde o início do meu cultivo, da experiência com suculenta, eu sempre busquei por elas, né? As primeiras que eu consegui não foram para frente, melou tudo, eu não sabia se eu molhava. Pessoal, eu entendo muito bem quando hoje alguém fala comigo assim, eu não sei o que fazer com a suculenta tal, né? Uma determinada suculenta. Porque a Black Prince, para mim, era desse jeito. Eu regava ela, achava que tinha molhado demais, deixava ela secar, quando eu olhava, estava caindo as folhas todas. Então, eu sempre foi uma luta mesmo para conseguir a primeira. Quando eu consegui a primeira, eu já fiquei muito feliz. Daí então, eu sempre cultivo elas, eu consigo cultivá-las bem. Só que isso, como eu já falei, não quer dizer que todas vão vingar, que todas vão ficar lindas, que você não vai perder nenhuma, porque perde sim. E eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, como que elas ficam, e vou mostrar para vocês como cultivar, vou dar dicas para vocês de como iniciar aí um cultivo de Black Prince. Eu sei que muitas pessoas, hoje em dia, já têm assim, tranquilidade com elas, né? Já sabem as surpresinhas agradáveis que elas fazem de vez em quando. E tem pessoas que nem têm. Mas depende muito do clima, substrato, de várias coisas para você ter um sucesso com a Black Prince. E eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que tá a roseta do lado dessa daqui, né? Como que ela tá. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre elas hoje e vou dar dicas de cultivo delas para vocês. Então, pessoal, essas aqui, ó, já estão, né? Por enquanto, ainda estão maravilhosas. Já estão não, né? Elas ainda estão maravilhosas. Só que não dá para comemorar muita coisa com a Black Prince não, porque olha aqui do lado. Tem explicação, pessoal? Tá vendo o que acontece na maioria das vezes com as Black Prince? São essas surpresinhas aqui, ó, desagradáveis, né? Não choveu tanto, né, para dizer assim, nossa, foi a chuvarada. Foi não. Isso acontece, pessoal. Às vezes, uma muda específica tá mais... eu comparo as plantas, pessoal, com o ser humano, né? Nossa, às vezes a gente tá com as defesas mais baixas, né? Às vezes a gente pode estar no mesmo ambiente, uma pessoa fica gripado, o outro não gripar, ou às vezes você tá mexendo com algo ali que vai causar uma alergia em uma pessoa e o outro vai ficar no mesmo ambiente e por ele estar com a imunidade mais elevada, ele não vai ter problema nenhum. Então, eu comparo assim, eu já cansei de me culpar, né? Às vezes, quando eu via isso aqui, pessoal, principalmente quando a gente está no início do cultivo, eu falei, meu Deus, onde eu errei? Molhei demais. Nossa, meu substrato não tá bom. Ai, eu coloquei adubo demais. E eu ficava me culpando. Aprendi uma coisa, pessoal, e ensino para vocês aí, quem quiser seguir essa forma de pensar, né? Se você fez tudo certo, se você tem drenagem no seu vaso, você colocou substrato da maneira que tem que ser, né? Tá regando da maneira que
é necessário para elas. E acontecer isso, não preocupa não, pessoal, coloque outra no lugar, né? Às vezes a gente se culpa demais, eu já me culpei demais. Tudo que eu via assim, eu falava, ai meu Deus, o que que eu fiz? Nossa, eu tenho que mudar ela de lugar, eu tenho que mudar isso, mudar aquilo. E a gente acaba sofrendo demais. E as plantas, elas têm, né, as defesas dela. Essa daqui achou que estava com problema demais, que estava muito cheia de água, ela eliminou as folhas, né? Olha aqui para vocês verem. Pode ser fungo? Pode. Pode ser fungo também. Aqui, pessoal, raramente essas folhas brotam, né? Já coloquei em algumas situações e elas vão só empretecendo e ficando totalmente podres. Então, é bem provável que daqui eu não vou conseguir muita coisa. Mas eu vou colocar ali no substrato, né? Eu vou colocar elas num substrato e vou ver se, no berçário, né? E vou ver se vai brotar alguma coisa. Se salvar algumas, vai ser as que estavam mais próximas do miolinho aqui, ó. Essas mais próximas do miolinho ainda pode salvar, né? Se não tiver todas contaminadas por fungo e tal. Mas é isso que acontece, pessoal. Eu não desisto, eu não vou falar assim, porque eu não sei cuidar de Black Prince. Sei sim, e como todas as outras, né? Mas uma ou outra vai morrer e isso é normal. Aqui, ó, eu posso achar vários tipos de problema. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou estar procurando o problema, qual vai ser a causa, né? Eu tô vendo aqui, ó, que parece que tem formiga. Olha aqui, tá vendo? Eu vou procurar a causa. Achei ali, tava caída as folhas. Eu vou procurar a causa. Aí, então, virei aqui, o caule tá completamente, olha, podre. Aqui dentro, pessoal, pode ter cochonilha de raiz, pode ter nematóide. A causa pode ter sido isso, pode ter sido nematóide, não tem raiz. Então, como que uma planta sem raiz ela vai sobreviver? Então, o problema ela tinha, né? Não tô vendo aqui nematóide, deixa eu ver. A gente vai tirando assim, ó, e vai observando. Se o que sobrou de raiz tiver nematóide, é nematóide. Se não for, é fungo mesmo, né, pessoal? E aqui, ó, pelo que tudo indica, é fungo, né? São vários fungos que atacou ela. As raízes dela... Não, tem bolinha também aqui, pessoal. Tem bolinha. Com certeza foi nematóide e fungo, né? Uma coisa junto com a outra. Vai para frente? Não vai. Não tem como sobreviver a essa situação aqui, né? Então, nematóide tomou conta, com certeza. Aqui tem uma bolinha. Fungo também. Então, pessoal, morreu a planta. Perdi ela, né? Perdi ela, mas não quer dizer que todas vão morrer, que todas vão ficar assim. Só que o que acontece, muitas vezes, quando eu acho uma plantinha assim, com problema, geralmente eu troco o substrato, né? É o que eu faço. Não vou estar fazendo isso nesse vídeo, claro, porque agora pela manhã eu vou estar saindo para o trabalho e eu não vou conseguir fazer isso a tempo, né? Mas o ideal é retirar todas para saber se também está acontecendo isso com as outras, né? Porque se está muito perto, pode estar acontecendo ou não. Mas quando a gente observa que está perdendo a cor, eu já tinha visto que essa estava com uma cor um pouco rosada. Suculentas que têm cores escuras, pessoal, quando elas começam a ficar no tom de rosado, eu já percebi que é doença. Muitas vezes já aconteceu comigo, suculentas de cores bem diferentes ficando rosada. Ela só deve ficar rosada se ela já tiver tendência à cor rosa, né? Quando ela estiver estressada. Mas suculenta ficou rosada, você pode olhar o miolinho. Eu já vi várias assim. Você olha assim, ó, ela tá com o miolo rosado. Então, aquela que eu joguei fora, vocês podem... Eu vou pegar uma folha dela aqui, que vocês vão observar que ela puxa pro rosa. Aqui, pessoal, ó, observa aqui, é uma nuancezinha tão longe, só dá pra ver se ela estivesse montada ainda. Eu teria que ter explicado antes de mover ela, né?
de retirar. Ela dá um rosado na parte próxima ao miolo e esse rosado é muitas vezes sinal de fungo. Suculentas que estão saudáveis, elas predominam nelas as cores dela, né, as características dela. Essa, por exemplo, que está saudável, vocês observem que ela tá, né, marrom na maior parte da folha, e o miolo dela tá verde. Então esse miolo verde mostra para mim que ela tá saudável, ela tá verde, ela tá brotando, ela está desenvolvendo. Mas quando ela começa a ficar com um tom diferenciado, puxando por rosa, nessa parte central da roseta, se você olhar rapidamente vai ser melhor. Você retira do substrato e olha, se ela não tiver problema nenhum, você volta ela e planta novamente. Mas se você observar, ficou um pouco rosada, um pouco pálida, tá tomando sol, mas tá pálida, melhor você tirar, você não vai perder nada, ela não vai morrer porque você tirou da terra. Suculenta, pessoal, raramente você perde uma suculenta porque você retirou ela da terra. Ela gosta, não tem problema nenhum você mudar ela. Às vezes você troca de substrato, ela vai ficar feliz, ela vai crescer, ela vai desenvolver super bem, né? Então não precisa você ter medo. Eu vou mexer, vai ser pior. Eu sempre falo, percam o medo de manusear suculentas. Se você não perder o medo, você não vai conseguir fazer um cultivo da forma que tem que ser, porque no momento certo a gente precisa reagir, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu não fiz com essa, pessoal, eu observei ela mais dias, vi que ela estava estranha, mas como eu tenho várias aqui, eu falei, eu vou observar. Tudo serve de exemplo. Por eu ter um canal, eu tenho muita responsabilidade com vocês. Eu sinto, né, que eu preciso mostrar coisas boas, coisas que deram certo e também aquelas coisas que não funcionam, aquelas coisas, situações que vocês poderiam evitar, como nesse caso meu aqui, eu poderia ter olhado antes, cortado a raiz dela, colocado ela para enraizar. Mas como eu tenho um canal, eu preciso também mostrar para vocês algumas coisas que são muito comum de estar acontecendo e ensinando para vocês uma forma de vocês corrigirem isso, né? Tá corrigindo isso para não acontecer dessa forma, acontecer perdas, né? Mas eu fiz, deixei, né? E falei assim, vamos ver no que vai dar. E eu sei que vai cair tudo. E caiu mesmo. Outro dia eu perdi uma outra aqui na mesma situação, uma outra suculenta na mesma situação. Nesse período agora é mais fácil da gente ver acontecendo esse tipo de situação, né? Sempre acontece, vai sempre acontecer mais na época de chuva. Porque se ela já tá sem raízes, não tem qualidade nas suas raízes, né? Poucas raízes e muita água, é um ambiente propício para fungos, né? E propício também para que elas comecem a apodrecer. Talvez no inverno ela suportaria ali um período maior, né? Para até cair as folhas. Mas se ela não tem raiz, pessoal, não adianta. Vai cair tudo, vai morrer sim. E a gente precisa estar sempre consciente disso. Muitas pessoas falam, vou desistir de Black Prince. Eu não desisto de planta nenhuma, pessoal. Vocês não vão, a não ser que um dia eu mude de ideia, eu canse, não sei. Mas por enquanto, eu sempre falo isso com vocês. Não desista de suculenta, é difícil. É difícil, mas não é impossível. A gente consegue sim, né? Tá começando igual aqui, ó. Por exemplo, se eu falo assim, nossa, essa bacia tá grande, vai começar a chover intensamente, eu vou trocar. O que eu posso estar fazendo? Coloco cada uma no vasinho, num pote 11. Elas vão suportar super bem, porque elas vão estar com pouca terra. Mas essa bacia minha aqui, pessoal, não quer dizer também que elas estão com muita terra, muito substrato. E eu coloco bastante drenagem, eu coloco drenagem que vai até no meio da bacia, somente do meio para cima tem uma camada muito fina de substrato. Então a minha bacia, todas elas são enormes, mas elas não têm substrato até no fundo, não. É só aquela camada superficial mesmo, do meio para cima. Umas eu coloco acima do meio só de isopor. Então o que eu faço é isso para poder cultivar elas no tempo. Eu não posso ficar protegendo elas. Por enquanto elas não têm cobertura nenhuma, a cobertura delas é o céu, né, pessoal?
Então, elas estão no tempo como na natureza. Então, eu preciso dar para essas suculentas o ambiente que elas teriam se elas estivessem na natureza. Solo pobre, né, arenoso, e aquele solo que não para água mesmo, que passa chuva, escorre tudo. Eu preciso fazer isso. E claro, né, pessoal, adubando elas para elas ficarem mais resistentes. Porque eu penso que na natureza a gente não consegue, por máximo que você tenta fazer um cultivo aproximado do local ideal para a sua suculenta ficar bem, saudável e perfeita, a gente não consegue, pessoal, não adianta, a gente não consegue fazer o que Deus fez, a gente não consegue dar para elas o clima certo, porque todas as suculentas vocês podem observar que são de um tipo suculenta que a maioria do México, elas estão no México? Não, elas estão no Brasil. Então elas estão em outro ambiente, sendo adaptadas, então tem todo um sistema diferente com ela está passando por um estresse, elas já estão em ambientes diferentes. Claro que muitas já nasceram aqui, né, pessoal? São reproduções aqui, mas eu acredito que cada planta carrega lá no DNA dela o ambiente certo para ela, porque ela já nasceu para um terreno arenoso, ou um terreno muito pobre, no superficial mesmo, as raízes muito em cima da terra. Então elas já nasceram com isso, as características dela vai sempre puxar para isso. Não adianta você tentar, né? A gente adapta, funciona, mas uma ou outra eu acredito que consegue ainda manter, né, essa busca pelo lugar apropriado dela. Eu acredito muito nisso, pessoal. Ainda não conseguiu ser transformado totalmente para ficar no nosso ambiente, né? Brasil é um país tropical, com chuvas intensas, depois frio intenso e vai. Esse ano tá muito mudado. Esse ano aqui, para vocês terem uma ideia, eu moro no leste de Minas Gerais. Esse ano todo ano chove bastante, né? Normal, calor e chuva, calor e chuva. Só que aqui foi bastante chuva esses dias, passou a chuva e tá frio, parecendo inverno, pessoal. A mesma temperatura do inverno nós estamos tendo em pleno mês de novembro. Então, a gente adoece mais com facilidade e as plantas também vão ficar bem complicado, né, pessoal? Chuva demais e frio, né? Então, tá um clima assim meio doido e acaba que influencia sim nas nossas plantinhas. Mas nós vamos fazendo o nosso cultivo, insistindo sempre, eu dando dicas para vocês aqui sempre que eu posso, né, pessoal, que eu tô fazendo vídeo para vocês. E tudo que eu passo aqui eu mostro para vocês, tanto coisas que dão certo, quanto aquelas que dão errado também. Porque o meu cultivo, eu falo para vocês, o meu cultivo é assim, né? Sem muitas frescura, né, pessoal? Não tenho frescura no meu cultivo e também não mostro, não escondo nada de vocês. Eu mostro a realidade. A realidade é essa, a gente perde suculenta sim. A gente perde e não pode desistir por causa disso não, pessoal. Vamos em frente com as nossas lindinhas aí, cada vez mais cuidando delas da menor maneira possível, né? Se houver necessidade de passá-las pro pote, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Aí eu faço um vídeo e explico direitinho. Então, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje, né? Mostrando para vocês aqui, ó, um montante de folha que eu retirei, né? Tudo isso perdido, não tem problema. Aqui estão as outras e vão me dar muito mais mudas também. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.